Estão me ouvindo bem ainda? Tamo. Estou ouvindo. Beleza. Então, bora lá, galera. A gente vai iniciar mais um dia aqui do nosso conteúdo, né? Então, a gente vai continuar falando ainda um pouco sobre a parte Kafka, né? Na verdade, a gente meio que já terminou o que a gente precisava implementar. Agora, a gente vai só dar continuidade no desenvolvimento do restante das funcionalidades que a gente precisa desenvolver para o microserviço de contas. Então, só para revisar o que a gente viu no nosso último encontro aqui, né? Deixa eu voltar aqui no diagrama, aqui. Então, a implementação que a gente fez foi desse microserviço aqui, desse microserviço de conta. Então, a gente fez uma implementação de um consumer, né? Onde ele fica ouvindo lá sempre quando um cliente é cadastrado, ele verifica, né? Opa, tem um novo cliente que foi cadastrado? Sim. Ele pega no tópico do Kafka os dados desse cliente e traz para esse microserviço aqui. Então, o cliente, ele é cadastrado no microserviço de cliente, ele é salvo no banco de dados, é postado os dados dele, que só os dados que são importantes para o microserviço de conta, é postado no tópico do Kafka, e aí essa informação fica armazenada lá. E o que acontece? O microserviço de conta, ele fica sempre fazendo a verificação. Opa, tem um novo cliente cadastrado? Não. Tem um novo cliente cadastrado? Sim. Beleza. Então, ele vai lá e pega os dados desse cliente para salvar no seu próprio banco de dados e também criar uma conta para esse cliente. No nosso último encontro, até o ponto que a gente chegou foi somente de pegar as informações desse consumidor aqui. A gente ainda não está salvando do banco de dados. É isso que a gente vai ver hoje. E eu acredito que vai dar tempo também tanto da gente salvar, da gente criar uma conta com o cliente, da gente listar as contas que já foram cadastradas e obter a conta de um cliente. Desculpa. Então, deixa eu executar o fluxo aqui, né? Só para a gente ver isso que eu acabei de comentar. Na prática aqui, vou gerar um CPF para um cliente. Carlos, colocar o nome dele de Carlos Ricardo. Eu vou salvar esse cliente, então eu estou mandando uma requisição aqui para esse microserviço de cliente, né? Se a gente for ver aqui até nos log, estou com as duas aplicações abertas aqui de cliente de conta. Vou salvar o cliente. Salvou o cliente. Se a gente ver aqui, evento. Aí o que ele fez? Ele salvou o cliente, né? No banco de dados e produziu um evento com os dados do cliente. Então ele postou uma mensagem no tópico do Kafka. E aí, essa mensagem chegou no microserviço de conta, evento, aí está dizendo aqui, um consumo evento para criar conta para o cliente, que foi, no caso, foi o cliente que foi cadastrado e que a gente consegue ver os dados desse cliente que foi criado. Então, uma aplicação produziu os dados, outra está consumindo os dados. E aí, só para a gente ver aqui como é que está essa implementação. Deixa eu abrir aqui, conta corrente, SLC, Java, eventos. Aqui o nosso consumer é esse daqui, né? Então, como a gente viu no nosso último encontro lá, ele fica escutando esse tópico aqui, essa implementação do Kafka, pega a mensagem aqui, por meio desse consume record, a gente consegue pegar o valor dessa mensagem e logar. Foi exatamente logo que a gente viu aqui, evento para criar conta para o cliente, que é exatamente esse log aqui. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Ou eu posso seguir aqui? Uma dúvida. Quando você executa aí, você tem que executar os dois programas ao mesmo tempo, né? Para isso rodar. Ou Isso. dá para, por exemplo, você juntar numa mesma janela aqui e executar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que um daqueles vídeos que você mostrou, o cara ele usava acho que a mesma janela para colocar os dois applications, sabe? Ele tinha separado, mas ele conseguia executar de uma vez, eu acho. Se de uma vez eu nunca Que fiz, né?
O que eu faço é, eu executo um de cada vez. Aí, como eles estão na mesma... Eu abri, por exemplo, se eu abrir os dois, por exemplo, eu estou usando essa pasta aqui de aulas, né? Uhum. E aí eu executo essas... As duas aplicações estão aqui, nessa mesma pasta, eu vou aqui pelo IntelliJ, aí eu abro essa pasta aqui pelo IntelliJ, e aí eu consigo executar tanto esse de cliente quanto de conta. E a janela de room aqui, né, que está Uhum. executando, vai ficar aqui nessa minha... Vai aparecer nessa minha janela aqui do IntelliJ. Então, eu consigo ver os dois aqui sendo executados dessa forma, mas só até agora, né, do jeito que eu fiz, é executando um de cada vez. Agora, executando os dois juntos, assim, eu ainda não fiz. Ah, beleza. No que eu vi lá, ele praticamente na mesma janela, é que eu não sei, não me recordo muito bem, mas eu acho que ele conseguia, tipo, deixar um project ali, né? Uhum. Dois projetos ao mesmo tempo, né? Tipo, eu acho que mexia separado, mas ficava no mesmo lugar. Tipo, tem a pastinha do Codebank aqui, né? Aí ele tinha a outra do... É de cada um, né? O do consumer e do produtor também. Mas acho Isso. que é só mais isso que eu achei curioso. Aí tem desse jeito, né, que eu falei, deixa tudo na mesma pasta, abre aqui no IntelliJ e aí os dois ficam aqui, ó. Aí quando a gente executa cada um, fica as duas janelas, que nem como tá aqui. Hum, uhum, Entendeu? entendi. Aí esse aqui, ó, é desse aqui e esse aqui é desse aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Então, bora lá. Deixa eu abrir a nossa aplicação de conta aqui em outra aba aqui. Só jogar essa aqui para cá. Tá melhor para mim ver. Hum, Beleza. Então, a gente vai dar continuidade aqui na implementação do nosso consumer para agora a gente salvar esse nosso consumer no nosso banco de dados. Eu vou continuar ainda usando o H2 aqui, né? E aí, mais para frente, a gente faz a substituição pelo banco de dados que a gente realmente vai utilizar aqui nesse microserviço. Então, para a gente poder salvar isso aqui no banco de dados, algumas coisas que a gente vai precisar fazer é criar as nossas classes de entidade, né? Aqui a gente já tem o nosso DTO, agora a gente precisa criar nossas classes de entidade que vão nos permitir salvar no banco de dados. Então, para isso, eu vou criar aqui um pacote domínio, a gente já está acostumado, né? Pode ser domínio ou model, fica a critério de cada um. Então, aqui vão ficar nossas classes de entidade. Eu vou aproveitar, vou copiar logo aqui. Então, voltando aqui para o nosso diagrama, né, só para a gente ver as classes que a gente vai ter aqui, no nosso microserviço de conta, essas são as classes de cliente, né, da tabela cliente, a classe de conta corrente, né, que representa a tabela conta corrente, e a de movimentação, para a gente registrar todas as movimentações que vão ser feitas, né, que são movimentações de saque e depósito de uma conta. Só que, para agora, a gente vai trabalhar primeiro com essas duas tabelas, e quando a gente for fazer a implementação das operações de movimentações, a gente adiciona essa outra tabela aqui, para a gente não precisar perder tempo com ela agora, sendo que a gente já nem vai utilizar. Então, só para recapitular, as funcionalidades que a gente vai desenvolver nesse nosso encontro aqui vai ser de cadastrar conta para o cliente, né? Porque a gente já está recebendo os dados do cliente, agora a gente precisa cadastrar a conta dele. A gente precisa listar todas as contas do cliente e listar os dados da conta de um cliente, né? O que seria isso? Aqui a gente lista todas as contas. Aqui já seria listar os dados da conta de um cliente passando um parâmetro de busca, né? Eu quero buscar os dados de um cliente por CPF, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Apesar de que eu cheguei a comentar que o CPF ele é um dado sensível, né? E que não é muito legal a gente deixar ele exposto, mas para a gente simplificar aqui o nosso desenvolvimento, a gente vai ficar utilizando ele tanto para ser a nossa chave do Pix, quanto para a gente buscar as informações do nosso cliente, beleza? Então, voltando aqui,
a gente vai aqui no nosso pacote de domínio, deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu vou colar aqui uma classe de cliente. Então, se a gente for ver aqui, nessa nossa classe de entidade do cliente, né? Então, se a gente for ver, deixa eu só ver o que esse erro está dando aqui. Ah, tá. Então, vou comentando algumas coisas aqui, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu só tirar esses comentários aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem a nossa classe de entidade de cliente, que vai representar a nossa tabela de cliente, com dados do cliente. E aí, lembrando lá que para a gente trabalhar quando a gente trabalha com classe de entidade, a gente precisa usar a notação aqui, @table, né? Dizer como é que vai ser o nome dessa tabela. Eu disse que o nome da tabela aqui é cb_cliente. E a gente vai utilizar as notações do Lombok para facilitar a nossa vida, usar o @data para gerar os getters e setters, o noarg constructor para criar um construtor vazio, o all_arg constructor, né, para criar um construtor que vai vir com todos os dados que a gente tem dentro dessa classe de entidade, o builder para facilitar a construção do nosso objeto. Mais para frente a gente vai ver a gente utilizando ele, e o @entity, aqui que é do JPA também, né, que sempre quando a gente cria uma classe de entidade, a gente precisa usar o @entity. E aí, se a gente for ver as coisas que são padrão aqui, inclusive essa classe é até parecida com a nossa classe de cliente, do microserviço de cliente, com a diferença de que a gente tem menos campos aqui. Se a gente for ver aqui na tabela de cliente mesmo, né, no microserviço de cliente, a gente tem nome, CPF, idade, e-mail, poderia ter vários outros campos aqui, sei lá, mais uns 30 campos aqui. Só que para a gente, no microserviço de conta, esses campos não importam. Só importa o nome, o CPF, o nome e o CPF e o ID desse cliente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso daqui eu vou tirar, porque aqui está dizendo para gerar um ID, né? Automático para o cliente, sendo que esse ID ele já vem com esse cliente ele já vem com ID. Quando a gente vai salvar, quando a gente pega ele, né? A gente pega os dados desse cliente ali do consumo, ele já vem com o ID, então a gente não precisa gerar um ID para ele. Uma pergunta, o que o Serializable faz mesmo? Acho que eu já esqueci. Tá, peraí, só anotar um negócio aqui. Uhum. O serializable, ele é utilizado, como o próprio nome já diz, né? Quando a gente vai serializar dados, a gente precisa converter dados por exemplo, quando a gente vai precisar escrever esses dados em algum lugar. Por exemplo, a gente precisa escrever os dados no banco de dados. Então, a gente usa o serializable, que vai permitir com que a gente faça essa escrita dos dados dessa classe aqui no banco de dados, entendeu? Ah, entendi. Como implementa ele? Ele tem alguma Só um coisa momento, rapidinho. obrigatória? Ah, tudo bem. Só um momento. Falou alguma coisa, Eric? Não, só no caso se esse serializable tem alguma coisa que é obrigatório quando Ah, não. implementa, né? Não. A gente só usa o implement, né, para essa classe, para dizer para ela que ela precisa implementar, né, esse serializable aqui. Uhum. Mas se a gente for ver aqui, ele não tem nenhum método. Ó.
Ah, Entendeu? Aí então não preciso fazer nenhuma uma implementação de método aqui. Acho que a JVM, ela sabe o que ela vai fazer com esse serializable aqui depois que a gente implementa. uhum. Beleza? Beleza. Então aqui a gente tem o nosso ID, né? Do cliente, que é do tipo UEID. E a gente já estava trabalhando aqui, a nossa aplicação. É, E aqui a gente, como a gente por enquanto ainda está usando o H2, a gente vai utilizar esse @type aqui, porque quando a gente está trabalhando com o H2, utilizando o UID, ele salva os dados no formato lá ele gera um blob lá, se eu não me engano, gera um ID muito longo, muito grande, né? E não gera no formato padrão que ele deveria gerar. E aí a gente usa esse @type aqui só para a gente poder trabalhar com ele no H2. Depois, quando a gente estiver trabalhando no Postgres, né, a gente pode tirar essa anotação aqui que ele vai funcionar normalmente. A gente tem a nossa tabela aqui, nossa coluna de nome, né? E aí essa coluna de nome aqui a gente está dizendo que ela não pode ser nula, a gente precisa especificar o nome, né? E o tamanho aqui que a gente delimitou, né? Que o tamanho pode ser de até 50. Uma outra coluna que a gente tem, que é o de CPF do cliente, a gente vai guardar os dados do CPF do cliente. Ela não pode ser nula, ela precisa ser única e o tamanho tem que ser 100 aqui, né? Então a gente precisa seguir essas regras aqui para garantir que vai estar tudo sendo salvo corretamente no banco de dados. Aí agora a gente já vai ver que essa nossa implementação já é um pouco diferente porque a gente já tem relacionamentos, né? E então, o que acontece? Quando a gente trabalha aqui com o JPA, a gente precisa especificar o tipo de relacionamento que a gente está trabalhando. E aí, quem já tem mais familiaridade, né, a trabalhar com relacionamento, de banco de dados, a gente sabe que a gente tem vários relacionamentos. A gente tem relacionamento de um para um, relacionamento de um para muitos, relacionamento de muitos para muitos. E sempre a gente precisa especificar aqui, em cima da nossa classe que a gente está tendo esse relacionamento, qual é o tipo de relacionamento que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente for ver no nosso diagrama, aqui, a gente vê que existe um relacionamento de um para um de cliente com conta. Normalmente a gente poderia pensar, mas o cliente ele não tem várias contas, né? Por exemplo, tem conta poupança, conta corrente, conta, conta de investimento, sim. Mas para o nosso cenário aqui, eu decidi trabalhar somente com uma conta para não complicar muito o que a gente está fazendo, até porque a nossa operação aqui de Pix, ela é realizada somente na conta corrente, né, que é a conta principal ali do cliente. Então, não precisa de ter várias contas, só para a gente ficar cadastrando e criar um relacionamento que a gente nem está precisando, nem vai precisar utilizar aqui. Então, a gente vê que um cliente, ele tem uma conta e essa conta pertence a um cliente, né? Então, a gente vê que tem até um relacionamento de composição, né? Que o cliente, ele tem uma referência da conta que pertence a ele. Aqui é exatamente o que a gente está representando aqui na nossa classe de entidade. A gente tem um cliente em que esse cliente ele é composto por uma conta, né, uma conta corrente aqui, que seria uma outra classe de entidade. E aí, esse tipo de relacionamento, como eu comentei, é um relacionamento um para um, né? É um relacionamento one-to-one, em que um cliente ele tem uma conta. E aí, o que acontece? Esse one-to-one ele não precisa ficar dos dois lados. Quando a gente for ver outros tipos de relacionamento, principalmente o de movimentação, lá a gente vai ver que a relação aqui ela vai ficar nos dois lados. Mas aqui, quando é o one-to-one, ela fica somente no lado ali que é o proprietário da relação, né? Que no caso é o cliente. O cliente que é o proprietário dessa relação aqui. E aí eu estou usando esse cascade aqui, esse cascade, né? Aí eu estou dizendo que ele é do tipo ao porquê. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer operações para salvar o cliente, a gente precisa, por exemplo, quando eu vou salvar o cliente, eu preciso salvar uma conta. E aí, para mim, no primeiro, ter que salvar uma conta e depois pegar o ID dessa conta, passar para o cliente, depois salvar esse cliente, eu posso salvar isso tudo junto, né?
vem tudo ali encapsulado dentro do cliente, as informações de conta já vem preenchida, e aí quando eu salvo o cliente, automaticamente o Hibernate já vai entender que eu quero salvar uma conta também. Aí, por exemplo, quando eu quero fazer a atualização dos dados de uma conta que estão dentro do objeto de cliente, se eu estiver utilizando esse cascade tipo AL aqui, ele vai permitir também que eu faça a atualização desses dados. Então, são várias operações que a gente pode fazer, por exemplo. Quando eu quero salvar, o tipo de operação seria aqui o persist, né? Persist. Deixa eu ver. Que é o de persist, que é para persistir, esse aqui. Então, nesse cascade aqui, se a gente for ver, né, até é como uma cascata. Então, tudo que eu vou fazer em cliente, eu tenho que fazer em conta. Então, quando eu salvo cliente, eu quero salvar os dados de conta. Quando eu vou atualizar os dados de cliente, eu quero também atualizar os dados de conta, se for necessário. Se eu remover o cliente, eu quero remover a conta também do banco de dados. Eu posso usar isso aqui de maneira separada, né? Só que nesse caso aqui, por exemplo, se eu salvar o cliente, eu vou salvar a conta. Mas se eu deletar o cliente, não vou deletar a conta. Por quê? Porque eu não estou especificando aqui nesse parâmetro aqui de cascade, né? Que eu quero deletar uma conta quando eu deletar o cliente. Então, isso provavelmente vai dar um erro no banco de dados. Então, teria que ficar aqui esse aqui, aí ficaria cascade type ponto delete. E colocar outro tipo de relacionamento, que agora de cabeça eu não lembro como é que fica separado, mas aí eu teria que passar o persist, o limite, o merge, só os que eu quero. E, então, para mim não... Como eu quero, para todas as operações que eu fizer para cliente, eu quero que seja feita também para conta, eu optei por utilizar o WAL aqui, né? Que é para pegar para todas as operações Cascade. Lembra um pouquinho o Git, né? Oi? Porque as operações ele lembra o Git, né? Quando a gente está passando coisa. Merge, persist. Só o nome, na verdade, aqui. Se a gente for ver no Git, né, no merge, quando a gente está mergeando, a gente está mesclando as informações, né? Aí, na verdade, esses valores aqui, eles são do Hibernate. Eu acho que tu deve lembrar lá no começo ali na verdade, sei lá, uns 7 anos atrás, quando a gente ia salvar os dados do banco de dados, a gente tinha que criar uma fábrica com conexão com o banco de dados, a gente tinha que usar o persist, o merge, tempo que tinha que abrir e fechar a conexão. Isso, aí a gente usava o persist, o merge, entendeu? Aí, essa referência aqui faz, né, referência às operações do Hibernate mesmo, entendeu? De persistir que é para salvar no banco, de merge que é para atualizar no banco, o remove que é para remover do banco de dados, entendeu? Entendi. Beleza? No caso, você coloca para ele vincular com tudo, né? Aí o AL quer dizer que tudo que eu fizer para cliente, eu vou fazer para conta. Se eu deletar cliente, eu deleto conta. Se eu atualizar cliente, eu vou atualizar os dados de conta também. Entendeu? Entendi. E aí, quando a gente está trabalhando com relacionamento, uma outra notação que a gente tem que utilizar do Hibernate também é esse join combo aqui. Que a gente está, como a gente está trabalhando com o join, né? Na verdade, como a gente está fazendo uma referência a uma outra entidade, a campus que está outra entidade, está criando uma chave estrangeira, aí, por exemplo, aqui se a gente for ver no nosso relacionamento, o cliente ele tem um atributo, conta underline ID, que faz referência a essa tabela aqui de conta corrente, né? Então, é uma chave estrangeira que a gente tem aí, se a gente for lembrar lá dos conceitos do banco de dados, é a nossa chave estrangeira que pertence a uma outra tabela do banco de dados. E aí, sempre quando a gente trabalha aqui com o Hibernate, a gente precisa especificar, a gente precisa dar um nome para essa coluna, que vai fazer referência à coluna de ID de uma outra entidade. Aqui.
Deixa eu só... Eu vou criar essa outra classe aqui, ó, conta corrente, que vai ficar melhor para a gente entender essa explicação. Vou copiar ela aqui também. Depois eu comento ela melhor. Então, aqui, nosso cliente até assumiu o erro aqui já. Então, o que acontece? Para mim ter esse relacionamento aqui, eu preciso referenciar a minha classe de conta aqui no cliente. E aí, esse relacionamento, ele é feito utilizando como uma referência o ID de conta. Aqui, ó. Então, eu criei eu estou criando uma tabela, eu estou criando um campo de nome conta, underline ID, no banco de dados. Como é que vai acontecer lá no banco de dados? Eu vou criar um campo com o nome conta, underline ID, em que ele vai referenciar uma coluna de ID da tabela conta corrente. Aí, se a gente for ver aqui em conta corrente, ele tem um campo de ID. Né? Tem esse campo de ID, esse campo ID aqui. Então, nada mais é do que uma referência que eu estou criando dentro de cliente para minha tabela de contas. Aí, quando a gente for ver essa implementação, depois eu posso comentar melhor sobre esses pontos aqui. Então, outra coisa que a gente teve que fazer aqui foi adicionar, né, a nossa classe de conta corrente aqui. Então, se a gente for ver aqui, quais são os campos que a gente tem em conta corrente? É o ID, o número da agência, o número da conta e o saldo, né, que tem nessa conta. Então, se a gente for ver o mesmo padrão aqui, as notações do Lombok, arroba data, arroba no constructor, ao constructor, builder, arroba entity, arroba tempo do JPA. Estou dizendo que o nome da minha tabela é CB, underline, conta, underline, corrente, né? Aqui está o nome da minha classe de entidade, conta corrente, e o nome dos meus campos. Deixa eu só tirar esses comentários aqui. Beleza. Então, o nome das minhas colunas, ID, número agência, que é do tipo integer, número conta, que é do tipo integer, e saldo, que é big decimal também. Né? E aí aqui, as colunas, né? Eu estou dizendo que o número da agência não pode ser falso, o número da conta não pode ser falso e precisa ser único, e o saldo também, ele não pode ser nulo, né, na verdade. Ele não pode ser nulo, precisa ser preenchido. Então, a gente já está um pouco mais acostumado com esse padrão aqui de criação de classe de entidade. Tudo isso aqui vai se repercutir nas tabelas do banco de dados. Beleza? Então, a gente já criou as nossas classes de entidade. Então, voltando aqui para o nosso consumer, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a criação do nosso service, né? Então, só para a gente ver como é que ficaria essa implementação aqui no cliente consumo. Quando eu receber os dados aqui do meu cliente, eu preciso salvar esses dados no banco de dados. Então, para isso, eu preciso ter um conta service. Na verdade, não só salvar os dados do cliente, né? Eu preciso salvar os dados do cliente, criar uma conta para ele. E quem que vai ficar responsável por isso? Vai ser o meu conta service, onde eu vou criar um método nele que eu vou chamar de... Deixa eu só ver aqui como foi o nome que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Conta service. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Beleza, tá certo. Então, eu tenho aqui o meu conta service. Vou colocar, deixar service. Ponto criar conta. E aí, para criar essa conta, eu vou passar meu JSON cliente aqui, que está vindo com os dados desse meu cliente aqui, que foi postado no top do Kafka. Só jogar isso aqui mais para baixo.
beleza? Aí, esse service aqui, então, ele faz uma referência, né, a uma conta corrente service que a gente vai criar agora. Então, ele está reclamando, né, que esse conta corrente service ainda não existe, então eu vou criar ele aqui. Conta corrente service, eu vou criar ele, vou criar dentro de pacote, vou chamar de service. Então, o que é legal aqui do IntelliJ, né, que o pacote ele não existia, mas aí eu consegui criar, né, ali, quando eu pedi para criar o conta service. Então, se a gente for ver aqui na nossa hierarquia de pacotes, a gente tem agora aqui, ó, pacote service, dentro dele eu tenho um conta corrente service, beleza? Aí uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, antes da gente continuar aqui, para a gente poder utilizar esse conta corrente service aqui, a gente precisa usar essa anotação aqui do Lombok, que é o required arg constructor, né? Que aí essa anotação está fazendo o quê? Quando eu criar, quando o Spring Boot, como o Spring Boot ele está cuidando, né? Está gerenciando os objetos do tipo cliente consumer, é ele que está definindo quando ele deve ser criado, quando ele deve ser destruído. Eu preciso também deixar com que o Spring Boot defina quando que deve ser criado instâncias do meu conta corrente service. E aí, para a gente poder se beneficiar desse princípio de injeção de dependências aí, do Spring Boot, eu uso aqui essa anotação que aí ele vai criar ali, não sei se vocês lembram, mas ele vai criar um atributo dentro do meu construtor do tipo service. E aí, com isso, o Spring vai conseguir fazer a injeção de dependência, né? Esse aqui seria o mesmo do que eu criar um construtor e pedir para um dos parâmetros desse construtor dessa classe aqui ser o service. E aí, com isso, o Spring consegue gerenciar quando esse conta corrente service deve ser criado ou não. Beleza? Então, voltando aqui, deixa eu ver aqui, voltando aqui para o nosso service. E aí, lembrando também que quando a gente faz isso, né, a gente precisa definir ele como final. Senão ele não acaba não criando lá, não permitindo com que o Spring gerencie esse objeto para a gente. Então, voltando aqui no nosso conta corrente service, então, como de padrão, né, quando a gente vai trabalhar com service, a gente precisa dizer que ele vai ser gerenciado com Spring, pelo Spring também, então a gente usa a anotação aqui, @service. E como eu vou ter outras classes que eu quero que o Spring gerencie aqui dentro do conta corrente service, eu vou utilizar também o require arg constructor. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso service, criar conta, beleza? A gente vai precisar criar agora esse método aqui dentro do nosso service. Vou aproveitar aqui o IntelliJ para criar esse método aqui, criar conta dentro do conta corrente service. Então, aqui ele já criou, ó, dentro do conta corrente service, o método criar conta que está recebendo uma string. Beleza? E agora a gente vai começar a implementação desse método aqui de criação da conta. Beleza? Ô, Giovanni, esse JSON cliente não seria um objeto, não? Tá como string aí. Porque o que acontece? Aqui no consumer, ele está recebendo uma string. Entendeu? Aqui, ó. Ele está vindo como string no consumer. Entendeu? Sim, sim. Aí eu estou passando ele aqui. Aí a gente vai pegar essa string, que nada mais é do que um JSON, né? A gente vai ter que converter ela para um objeto e depois salvar no banco de dados. Sim, sim, pode crer. Entendeu? Uhum. Beleza. Aí, então, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esse passo, né, que eu acabei de comentar com
com o tipo, em que a gente vai receber uma string e converter ela para um objeto. Para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar uma biblioteca, né? Essa biblioteca ela já permite com que a gente trabalhe com esse tipo de conversão, né? A gente converter o JSON para objeto. Aí essa biblioteca ela a Jackson, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela permite com que a gente converta um objeto JSON em um objeto Java. E a mesma coisa, converter o objeto Java para JSON e aí mandar esse JSON para onde a gente quiser. E aí, para fazer isso, a gente precisa utilizar esse cara aqui, ó. A gente precisa usar o Object Maker. E aí é a partir dele que a gente consegue ler o JSON e converter em Java. E aí ele precisa ser privado, né? E precisa estar declarado como fino aqui também. Beleza? Então, vou pegar esse objeto aqui, esse Object Maker, e eu vou ler o valor, Que valor que eu vou ler? Eu vou ler esse JSON que está sendo passado aqui para o meu método de criar conta. Depois que eu ler ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou serializar ele, né? Eu vou converter ele para um tipo de classe. Que classe é essa? É minha classe cliente. Cliente.class. Deixa eu ver aqui. Isso, cliente.class. Ele está dando erro aqui. Acho que é porque tem que lançar a exceção, não? Acho que ele dá exceção. Isso, exatamente. Beleza. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu estou lendo esse JSON que está chegando aqui, eu estou convertendo ele para um objeto que ele é do tipo cliente, né? Aqui eu preciso especificar para qual tipo de classe que eu quero converter esse objeto, né? E aí eu estou dizendo que é do cliente, e aí esse valor desse objeto eu estou passando para cá, para essa variável cliente que eu criei aqui, né? Então, os valores que tiver dentro do JSON vai ser setado dentro dos atributos dessa classe aqui, né? Como ID, nome e CPF. E aí o valor eu vou passar aqui para essa variável de cliente. E aí ele pediu para me fazer esse tratamento aqui de exceção, né? Caso ocorra alguma exceção do tipo de conversão de dados aí, né? De JSON, aí vai ser identificado aqui esse tipo de exceção. Beleza? Então, aqui eu já peguei os dados, aqui eu já tenho o meu objeto cliente preenchido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer a criação da minha conta corrente. E depois, vou precisar fazer a criação da minha conta corrente e salvar ela no banco de dados para esse cliente. Então, eu vou criar uma variável aqui, em que eu vou chamar ela de conta corrente. E aí, essa conta corrente, vou fazer o seguinte, eu vou criar um método, ele vai receber o valor que vai vir retornado desse método aqui. É o método criar conta corrente. Beleza? Então, vai ter um retorno aqui desse método, e o retorno desse método vai ser a minha conta corrente que eu vou criar, porque o que acontece? Como essa conta corrente está sendo criada de maneira automática, né? Não tá sendo, a gente não está enviando os dados, por exemplo, de agência de conta, a gente precisa definir um padrão de criação dessa conta corrente para todos os clientes e garantir que os dados dessa conta não vão ser repetidos, como, por exemplo, a agência até pode ser repetida, né? Porque uma agência pode ter vários clientes, mas agora a conta, ela é única. Então, a gente vai definir um padrão de criação dessa conta.
Então, eu vou criar um método aqui, criar conta corrente, em que dentro desse método eu vou definir esse padrão de criação da nossa conta. E aí, esse método ele vai retornar um objeto de conta corrente. Deixa eu fazer a importação dele aqui. Aí, como é que vai funcionar a criação dessa conta? A gente vai fazer a criação do número da conta utilizando uma biblioteca do Java que se chama Random. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma biblioteca que ela faz nada mais do que criar números aleatórios. Então, para a gente garantir que sempre vão ter contas diferentes, né, a gente vai utilizar essa biblioteca. Então, eu vou criar aqui um objeto, uma variável, né, eu vou chamar ela de número conta aleatória. Número de conta aleatório, em que esse objeto ele vai receber o seguinte. Eu vou instanciar aqui a minha classe random, em que ela faz a criação desses números, né, de maneira aleatória. E aí, para a gente poder fazer a criação desses números de maneira aleatória, a gente precisa acionar esse método aqui desse objeto. É o next, por exemplo. E aí, se eu quiser criar números do tipo inteiro, eu uso o next int. Se eu quiser criar do tipo float, eu utilizo o next float. Se eu quiser criar do tipo long, a gente utiliza o next long. Então, como eu defini na minha classe de conta que o número da conta é do tipo int, então aqui eu vou pedir para criar números aleatórios do tipo inteiro. E aí o que acontece? Se eu passar somente dessa forma aqui, toda vez que ele for criar um número aqui, ele pode criar tanto números positivos quanto números negativos. E aí pode ser números tipo gigantescos. Para não aumentar muita complexidade aqui, para a gente não precisar ficar delimitando o tamanho, delimitando que sempre os valores eles têm que ser positivos, eu especifiquei aqui que esses números que serão criados, eles não podem passar o valor de 10 mil. Por exemplo, lá, o número que eu vou criar aqui de conta aleatória pode ser 9.999. E pode chegar até deixa eu ver se é 10 mil, até 100 mil, na verdade. Posso até diminuir, desculpa. 10 mil, até 10 mil. Então, sempre no máximo, a quantidade o valor, né, vai ser gerado no máximo até esse valor aqui. E o que é interessante também é que ele não vai gerar números negativos. Beleza? Então, isso aqui é mais para limitar os poucos. Então, usa o random e chama esse método aqui nextInt para fazer a criação de números aleatórios e dentro do parâmetro, dentro do argumento aqui do método, eu especifico que eu quero criar números aleatórios no máximo até 10 mil. Beleza? Então, agora eu vou fazer a criação, eu vou passar esse número para o meu objeto de conta. Eu vou fazer isso utilizando o builder, né? Que a gente viu que a gente está utilizando lá em cima dessa classe, o builder, a notação do Lombok, para facilitar a construção do nosso objeto aqui. Deixa eu saber uma coisa aqui. Builder, criar conta. Criar conta. Criar. Tá, beleza. Então, aqui eu vou chamar a minha classe, né? Conta corrente, ponto builder, está dizendo que eu estou utilizando esse padrão aqui, de projeto, de construção, né? Builder. Aí eu vou passar o número da minha agência. O número da minha agência, eu defini que para todas as contas, a minha agência ela vai ter o mesmo valor, que vai ser 1. Né? Se a gente for ver, por exemplo, acho que no Nubank, se não me engano, é 1 ou é 2, uma coisa assim, o número da agência. Então, como é um banco digital, a gente só tem uma agência, eu defini que o número dessa agência é 1. Já o número da conta, aqui, eu vou passar o número da minha conta, já vai ser esse número de conta aleatório aqui. E
o outro valor, no caso aqui vai ser o saldo. Qual vai ser o saldo dessa conta? Eu defini que o saldo dessa conta vai ser zero. Porque como a gente está criando uma conta, a gente precisa criar uma conta com saldo zerado. E aí, para finalizar o uso desse build aqui, eu finalizo ele com um build. E aí ele vai fazer a criação desse objeto, vai instanciar e passar esses valores para ele aqui. E aí eu preciso retornar esse objeto que foi criado aqui, dentro desse método. Conta corrente. Beleza? Esse random aí, a possibilidade dele pegar o mesmo número sem querer? Existe sim, essa possibilidade. Eita, caiu. Tá me vendo? Tô ouvindo. Tamo. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Acho que ele que não tá ouvindo a gente. É, Tá me ouvindo agora? Tamo. Ah, a gente beleza. tá. Beleza, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar para carregar meu note aqui. Beleza. Sim. Existe sim essa possibilidade, né, de fazer a geração de gerar o mesmo número e aí poderia ser tratada aqui. De alguma forma, a gente poderia verificar se essa conta com esse número já existe no banco de dados, e aí se já existir, pede para gerar de novo, entendeu? Mas aí, para não tornar muito complexo aqui também, essa lógica, eu acabei não implementando aqui, já que o nosso objetivo é mais verificar como é que a gente usa as tecnologias do que, de fato, a lógica ali, entender mais a fundo o uso de lógica da programação. Não, tranquilo. Que aí teria que pegar no banco, verificar o que já Isso, existe, né? isso, exatamente. Beleza? Beleza. Tá, então aqui passou o número da agência, o número da conta, o saldo zerado. Beleza. Aí, se vocês forem perceber, né, eu tento sempre manter o código enxuto, assim, para facilitar a leitura. Por exemplo, esse daqui, tudo isso daqui poderia ficar aqui, em cima. Só que eu acho que a gente tem que diminuir o máximo possível de complexidade dos métodos e facilitar a leitura, né? De forma que sempre quando a gente for ver o método, a gente consiga entender com facilidade o que é que ele faz. Por exemplo, aqui tá, eu sei que aqui está criando uma conta, aqui eu estou convertendo um cliente e aqui está criando uma conta corrente, né? Está fazendo a criação de conta corrente. E aí, se tivesse todo esse método aqui, todo esse código aqui, ficaria mais difícil de eu entender que eu estou fazendo a criação de uma conta corrente. E assim, se esse método tivesse maior ainda, ia ficar mais difícil de entender. Então, por isso eu tento deixar as coisas separadas. Então, aqui, eu consegui criar uma conta corrente. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso vincular essa conta corrente a esse cliente aqui. Então, eu vou pegar cliente.set conta, eu vou passar qual é a conta que pertence a esse cliente. É essa conta corrente que a gente criou aqui, que foi criada de maneira aleatória aqui. Então, beleza, agora eu já tenho os dados da conta, já tenho os dados do cliente, agora eu preciso de fato salvar no banco de dados. Deixa eu só ver se está gravando isso aqui. Beleza. Agora eu preciso salvar de fato no banco de dados. Daí, para salvar, o que a gente precisa? A gente precisa dos nossos repositórios. Como eu vou salvar informações de cliente e salvar informações de conta, eu preciso ter o repositório para os dois. Senão eu não vou conseguir salvar no banco de dados. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu projeto, vou adicionar um pacote aqui seria mais uma camada da minha aplicação, que seria a camada de repositório, né? Deixa eu, pacote, repositório.
E aqui eu vou pegar o repository tanto do meu cliente repository, aqui. Eu tenho um método aqui já, mas eu vou fazer isso aqui depois. Deixa eu ver aqui isso aqui. Conta corrente. Beleza? Então, aqui estou criando meu repository, nada mais é do que uma interface com o nome de cliente repository, que está estendendo o JPA repository. E aqui, como está passando aqui o cliente e o ID desse cliente, né? Para a gente poder realizar as operações com o banco de dados para esse cliente aqui. E a mesma coisa vai ser o conta corrente repository. Vai ser bem parecido, a única diferença, só mudar isso aqui, conta corrente. A única diferença é que aqui eu estou no JPA repository, aqui entre o sinal de maior e menor, né? Eu estou usando conta corrente aqui e aqui eu continuo usando o ID. Isso aqui vai me permitir salvar os dados tanto de conta quanto de cliente no banco de dados. Agora eu preciso só referenciar isso aqui dentro do meu service. Então, eu vou pegar aqui, eu vou declarar aqui dentro do meu conta service, do meu conta cliente service, em que eu tenho uma referência, né, ao meu cliente repository, que eu estou dizendo que eu preciso desse cliente repository para me salvar o cliente no banco de dados. E aí ele é do tipo private, final, e eu defini que o nome dele vai ser cliente repository. Aí agora sim, eu posso chamar esse meu cliente repository aqui, ponto save, né? Ponto save, e agora eu consigo salvar esse meu cliente no banco de dados. Aqui. Agora eu consigo salvar o meu cliente com o banco de dados. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Cliente repository. Beleza. Então, peguei os dados, peguei o JSON, converti para um objeto do tipo cliente, passei para essa variável de cliente, criei uma conta corrente aqui, peguei essa conta corrente que eu criei, passei os dados dela para o meu cliente, né? E aí agora eu salvei o cliente, e aí ele vai salvar tanto o cliente quanto conta ao mesmo tempo. E aí por que isso vai acontecer, né? Eu não teria que primeiro salvar a conta, depois passar o ID da conta para o cliente e salvar o cliente? Isso é possível justamente por conta dessa nossa anotação aqui, ó. Desse parâmetro, na verdade, cascade aqui. E aí esse cascade type pontual tem dentro dele tem o persist, né? E aí, então eu estou dizendo que quando eu salvar a conta, eu quero também salvar. Quando eu salvar o cliente, eu quero também salvar os dados da minha conta. Agora bora rodar isso aqui, ver como é que vai funcionar, se vai dar tudo certo, se vai dar algum erro. Para a gente subir essa nossa infraestrutura aqui, a gente precisa rodar o nosso Docker Compose, né? Porque a gente quer testar todo o fluxo ali, desde a criação do objeto, do cliente, postar no tópico do Kafka, salvar no banco. E aí, como eu comentei na outra aula, eu deixei meu Docker Compose separado dentro de uma pasta infra, aqui. E aí preciso subir esse meu Docker Compose. Eu posso subir tanto pelo terminal, como a gente já está um pouco mais acostumado, mas a gente pode vir aqui pela IDE, dou um run aqui, e aí o que ele vai fazer? Ele vai subir aqui esses meus containers aqui que eu defini dentro do meu Docker Compose aqui, que é tanto do Zookeeper quanto do Apache Kafka. E o do MySQL também. Se a gente for vir aqui, ó, eu dar um Docker PS aqui, ó, ele já vai dizer, ó, MySQL está de pé, o Zookeeper e o Kafka também já está de pé. Aqui em Service também a gente consegue ver. Deixa eu ver aqui. Aqui dentro do Docker Compose, Infra.
que ele mostra que os containers já estão de pé também. É que eu acho que ele vai duplicar, por isso que deu com essa travada aqui. Eu acho que não vai dar nenhum conflito. Beleza. Então aqui a nossa infra está de pé, eu já estou conseguindo usar o Kafka. Eu vou vir aqui, ó, eu vou salvar um cliente. Vou salvar um novo cliente no banco de dados. Eu vou gerar um CPF aqui, qualquer, para esse nosso cliente. Vou colocar o nome dele de Fabrício. Deixa eu dar só uma limpada aqui no log. Não vai funcionar porque a aplicação não está de pé. Então, a gente precisa subir as nossas aplicações. Então, vou subir aqui o nosso microserviço de cliente. Cliente, bem que deixa eu subir ele aqui. Aí você só tinha subido o Docker, né? Isso, só tinha subido o Docker. Agora que eu vou subir mesmo a aplicação aqui. O meu cliente. Então, ele está aqui, subiu na porta 8080. Agora eu vou subir o meu microserviço de conta. Project. Conta corrente, application. Vou executar ele. Opa, já deu um erro aqui, ó. Deixa eu ver o service. Tá. E para adicionar a exceção aqui também. JSON, caso dê algum problema na conversão. Assinou. Beleza, diz que ele assinou o tópico aqui, né? E já identificou o tópico. Aí agora eu vou salvar o cliente. Beleza, salvou o Fabrício. Então aqui no cliente, né? Evento produzido, produziu o evento, postou no tópico do Kafka. Agora aqui em cliente, ele não consumiu. Por que será que ele não consumiu? Evento para criar conta para o cliente. Deixa eu ver aqui. Por que ele não consumiu? Para produzir mais um aqui. Acho que eu tive esse mesmo um problema parecido na outra aula. Esse aí deve ter sido erro do CPF, não, que você esqueceu de alterar. Sim, esse aqui sim, verdade. 500. Você botou a anotação do service lá no serviço? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Peraí, conta corrente. Tudo bem. Tem. Arroba service. Beleza. Final. Só que ele não está nem lendo o evento aqui. Cliente cadastrado. Deixa eu ver se o nome do tópico tá tudo ok, que eu lembro que eu tinha trocado. Deixa eu colocar na outra tela que fica melhor, senão fica muita coisa aqui. E
Ah, o nome do tópico está diferente. Cliente cadastrado, deixa eu colocar isso. Criação conta cliente cadastrado. Eu estava usando um outro producer aqui. Estava enviando para o outro tópico. Deixa eu subir de novo ele aqui. Isso eu vou gerar logo outro CPF aqui. Beleza. Que produziu, bora ver se o outro consumiu. Evento. Ah, agora. Deu certo. Evento para criar conta para o cliente. Não estava dando certo porque eu estava enviando para um outro tópico, né? E esse tópico aqui ele não estava, não tinha nada nele. Aí agora a mensagem foi produzida para esse tópico aqui. Acabei esquecendo de colocar o debug aqui para a gente ver. Mas a gente pode olhar aqui no console do H2 para ver se deu certo. H2, 8081. Só. Console. Estranho, não tem. Deixa eu colocar o debug que é melhor, que eu não estou conseguindo entrar no console do H2. Peraí, deixa eu só. Por que não está entrando? Ah, tá. Já sei, eu acho. É porque faltando uma coisa aqui na nossa aplicação do conta corrente. Aqui no application.properties, a gente colocou somente os parâmetros, né? Referente ao Kafka e a porta que a gente está utilizando. E aí, como eu estou usando o H2, eu quero utilizar o console do H2, eu não configurei essa aplicação para a gente trabalhar com o console do H2. Então, eu preciso colocar esses parâmetros aqui nessa aplicação para eu poder utilizar o console do H2. Que são essas informações. Deixa eu pegar logo tudo aqui. Então, aqui, como eu estou usando o H2, né? Estou dizendo que eu estou habilitando o console, que é para a gente poder ver o painel aqui pela web. O caminho para me acessar o console é /H2. Aqui está sendo o nome do banco de dados que eu vou utilizar para o H2, que é coder-bank-conta, o nome do nosso banco. Eu estou utilizando o JDBC, o H2 e o banco de dados em memória. Aqui o drive do H2, o usuário para acessar o banco, a senha
E eu estou dizendo que quando eu atualizar algum atributo das minhas classes, eu quero que seja repercutido no meu banco de dados. Então, eu vou iniciar esse projeto de novo aqui, aproveitar e iniciar ele como um debug. A gente ir vendo o fluxo. Aqui. Gerar logo o CPF aqui. Beleza. Então, eu vou salvar um outro cliente. Então, o meu evento já escutou, ó, salvou o cliente, pegou no tópico aqui. Então, aqui eu já estou consumindo as informações do tópico. Aqui, evento para criar, agora ele vai entrar no service. Bora lá para o service para a gente ver o que vai acontecer aqui. Então, vou entrar no meu service, entrei no meu service, eu estou aqui, ó, o JSON que eu comentei, ó, ele está recebendo uma string no formato JSON. E eu estou convertendo esse JSON agora para um objeto do tipo cliente. Então, se eu avançar aqui, ó, agora o meu cliente ele já vem preenchido. Preenchi com os dados do meu JSON. Isso daqui é uma forma da gente preencher um objeto sem ter que fazer de maneira manual. Tem algumas maneiras que a gente vê na internet aí da galera, tipo, preenchendo esses dados de uma forma bem mais complexa. Isso aqui acaba facilitando essa transformação de dados. Aí aqui agora eu tenho meu conta corrente, como a gente pode ver, está vazio, eu vou chamar o meu método criar conta corrente. Ele vai criar uma conta corrente para mim, aqui. Aí o ID é nulo, né, porque a conta só vai ter um ID quando ela for salva no banco. A agência, ela tem apenas o número da agência, o número da conta e o saldo. Se a gente for ver aqui, ó, cliente ainda não tem uma conta. Conta está nulo. Agora que eu setei, né, eu setei uma conta para esse cliente, agora o meu cliente ele já possui uma conta. Aqui, só como a gente pode ver, o cliente ele tem um ID, mas a conta ainda não tem o ID. O ID vai ser criado a partir do momento que essa conta for salva no meu banco de dados. Aí deixa eu só limpar aqui, a gente vê o console. Beleza, eu vou avançar, pronto. Eu acredito que deu certo. Bora olhar o console do H2 agora aqui para ver se realmente deu certo. Então a gente vai vir aqui localhost 8081/H2, para a gente ver o console do H2. Aqui eu preciso preencher as informações da minha URL para acessar o banco. E são essas que eu passei aqui. DBC, H2, memory code, -bank. DBC, memory code, -bank. O usuário e a senha é essa aqui que eu defini, que é password. Testar a conexão, deu sucesso, beleza. Consegui conectar no banco, então aqui, ó, deu certo, né? Criou as tabelas, tabela de cliente, a tabela conta corrente. Se a gente for ver aqui a nossa tabela de cliente, deixa eu ver se mostra aquelas em detalhes. Aqui. Aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui, projeto, domain, cliente. Então, na minha tabela de cliente, ela tem ID, CPF, nome e conta, que são os mesmos campos que estão aqui. E aí ela criou esse campo conta da line ID, aqui se a gente for ver, que nada mais é do que a nossa chave estrangeira, ó, o FK, que é a Foreign Key, que é a nossa chave estrangeira,
E aí eu estou dizendo que a nossa chave estrangeira aqui é o conta ID, que é exatamente o que eu defini aqui por meio do JPA, beleza? Aqui agora, bora ver se existe algum cliente no banco. Vou verificar, opa, nosso cliente foi salvo com sucesso, né, no banco de dados aqui. Passando o ID dele, bora verificar se o ID é o mesmo que está aqui. Foi retornado para mim, começa com 1A, termina com 11B. Aqui, ó. É o mesmo ID, beleza? Salvou no banco. Aí agora, eu quero ver se a conta foi criada para esse cliente também. Então, aqui, ó, foi criada uma conta para o cliente, com o número da agência, o número da conta e o saldo. E esse número da conta é aquilo que a gente viu que está sendo gerado de maneira aleatória aqui. Então, beleza, está dando certo. Aqui o nosso fluxo de produzir mensagem, de pedir para criar um cliente, postar no tópico do Kafka e salvar no banco de dados, está dando tudo certo. Beleza? Agora... Me fala uma coisa, Giovanni. Se não tivesse aquele AL, a gente teria que fazer tipo o CRUD separado para conta corrente, né? Criar na mão e tal, fazer todos os métodos, controller, tudo. Não, na verdade, se não tivesse o AUS, ficaria do seguinte jeito aqui. Teria que ter um conta repository. Para ficar menos amarrado, né? Nessa questão aí do cliente, conta e tal. Se eu quisesse fazer separado, ficaria um conta repository aqui. Uhum. Conta corrente. Conta corrente repository. Tem duas formas. Tem essa forma que tu comentou, né? Só que aí essa forma só seria interessante tipo, se eu precisasse salvar de maneira isolada a conta. Entendeu? No nosso caso, eu não preciso salvar uma conta separada. Mas se eu precisasse, seria dessa forma que tu falou, ou desse outro jeito aqui, que eu teria que pegar o conta repository.save, salvo a conta corrente, né, que eu criei aqui. Aí, basicamente, eu teria que fazer primeiro esse passo, eu tenho que primeiro salvar a conta, e aí depois eu teria que passar para o meu cliente essa conta e depois salvar o cliente, entendeu? Uhum. Beleza. Aí, beleza. Agora, deixa eu ver outro passo aqui que a gente vai fazer. Agora, bora criar um controller, né? Porque a gente precisa visualizar essas contas que estão sendo salvas aqui no nosso banco de dados. Então, criar um controller aqui padrão, né? A gente já está um pouco mais acostumado com a criação do controller. Criar um pacote aqui que eu vou chamar de controller. E aí, como as informações que eu quero ver, eu quero listar as minhas contas, então eu vou criar um controller do tipo conta, né? Não um controller para cliente. Então eu vou criar um conta controller. Deixa eu aproveitar um que eu já tenho aqui. Então tem o conta controller. Aqui as notações que a gente vai utilizar, o @RESTController, request map, né, que vai ser o mapeamento para essa nossa rota aqui, que vai ser /APIs, /contas. A gente vai utilizar aqui para logs, né, vai continuar utilizando aqui o SL4J, então eu já vou colocar aqui em cima. E o required arg constructor, porque a gente vai precisar utilizar a classe de service dentro desse controle e a gente vai querer que o Spring gerencie a instância dessa classe para a gente, né? Então, por isso que eu estou utilizando essa notação aqui. E aí, para isso, a gente vai precisar ter uma referência para nosso conta corrente service, que a gente criou agora há pouco aqui, para usar os métodos que tem dentro dele.
E o nosso método aqui para listar todas as contas. Eu vou comentar ele aqui. Então, anotação @getMap, né, para dizer que eu estou criando um map aqui, um get, na verdade, vai me retornar dados. Estou utilizando aqui o response entity para definir o tipo de retorno que eu quero retornar, que eu quero retornar uma lista de objetos. Que objetos são esses? Uma lista de objetos conta corrente. O nome do meu método, que eu defini aqui, que é obter contas. E aí eu estou logando as informações, né? Quando eu acionar esse meu método aqui, eu quero que seja logado essa informação aqui, requisição REST, para obter todas as contas. Então, esse método ele vai listar todas as contas que já foram cadastradas. E eu estou usando o log.info, que é do SL4J aqui, e eu já não preciso mais criar uma instância dele, né? Porque, como eu já comentei há um tempo atrás, a gente está usando o Lombok. E aí eu vou definir o meu retorno aqui, como eu estou usando o response entity, eu vou definir o meu tipo de status, né? Se der tudo certo aqui, eu vou retornar um status ok. E aí no meu corpo da minha requisição, eu vou retornar esse meu método aqui, ó, obter contas, lá do meu conta corrente service. Mas esse método ainda não existe, então a gente vai criar aqui, vai pedir para o IntelliJ criar para a gente o método obter contas em conta corrente service. Então, ele já criou aqui, ele só não conseguiu identificar o tipo de retorno desse objeto, e aí ele nada mais é do que uma lista de contas correntes. E aí, para mim criar essa lista de contas correntes, eu vou utilizar o meu conta corrente repository, conta corrente repository, ponto, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu ainda não tenho conta corrente repository aqui, então eu vou precisar declarar aqui. Private final, conta corrente repository, conta corrente repository. Então, eu vou pegar esse meu conta corrente repository, vou chamar o meu obter todos, porque eu quero listar todas as minhas contas, quero visualizar todas essas contas correntes que já foram cadastradas. Então, pronto. Ele está pronto aqui. Vou reiniciar aqui. Executar normal agora a aplicação. Deixa eu ver, conta corrente. Enquanto ele está iniciando, vou salvar alguns clientes aqui. Opa. Vou chamar de José. Vou salvar ele. Criar um outro cliente aqui. Chamar de Marcos. Eu vou criar mais um aqui. Evento para criar. Marcos João. Então, beleza. Bora ver agora. Agora a gente vai criar o nosso método para listar os nossos clientes, né? Bora ver se deu tudo certo aqui. Na verdade, para listar as contas, né? Que foram cadastradas aqui no banco. E aí eu criei uma request aqui no Postman, né? Já tem essa nossa collect aqui. Só fiz copiar daqui o meu listar. Eu adicionei aqui uma nova requisição. Aqui uma nova request e passei o valor aqui para acessar esse meu caminho aqui, para acessar esse recurso que a gente criou aqui, que é o de contas, né? Então, o caminho é o /API /contas. Então, ficou localhost 2.8081, que é para acessar minha aplicação, /API /contas. É o tipo de método que eu estou acessando a GET. Então, estou enviando a requisição aqui,
e está dando tudo certo, né? Ele está me listando as contas que foram criadas. Então, aqui foram criadas 3 contas, né? A gente viu que a gente criou 3 clientes, para cada cliente foi criada uma conta. Só que, quando a gente pede para listar as contas, não está sendo retornado os dados do cliente, porque eu não especifiquei isso, né? Eu não pedi para que para que conta tivesse uma referência para cliente, ou então eu não fiz nenhum tratamento para que quando eu pedisse para listar as contas, me retornasse os dados do cliente, até porque eu não quero que isso seja feito. Beleza? Então aqui a gente tem a listagem das nossas contas, com o saldo tudo zerado, então a gente já sabe que está dando tudo certo aqui. Aí agora, o outro passo que a gente precisa fazer é obter as contas de um cliente. É o próximo passo que está faltando a gente fazer aqui. Aí a gente pode dar uma pausa agora, uns 5 minutos, aí depois a gente volta e aí a gente termina esse método de obter conta de um cliente. Beleza? Poxa, Giovanni, me tira uma dúvida. Se eu quisesse, como você falou aí, vincular o cliente às contas já, eu tinha que fazer naquele negócio lá do modo IG, ou Lazy, né? Uhum, isso, exatamente. Pode crer. Beleza? Aí quando for 11... Daqui a 5 minutos a gente volta, 11h38. Beleza? Beleza, demorou. Beleza. Toma água aí.